Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Alba Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba a doutora Ângela Ventim, advogada e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia. Bem-vinda, doutora Ângela. Muito obrigada, Luana. É um prazer enorme estar aqui com você e uma honra fazer parte desse programa e falar da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que há 30 anos vem fazendo um trabalho muito importante em favor das mulheres. E esse que é um tema hoje extremamente relevante, né? Está totalmente em voga a gente falar de empoderamento feminino, falar de mulheres em espaços de poder. Eu queria que você explicasse, começasse assim explicando o que faz a associação e qual é o objetivo dela. A associação surgiu em 1987, junto com outros movimentos feministas, justamente voltado para que a mulher chegasse e ocupasse os cargos de mando. Por quê? Que pese a Constituição ter dado igualdade às mulheres, desde o passado até hoje a gente tem uma disparidade entre essa ocupação, entre homens e mulheres nos cargos de chefia. Então, por volta dessa época, começou a surgir dentro da OAB a Comissão da Mulher Advogada, justamente para defender as advogadas. Sentindo que havia uma necessidade também de um agrupamento feminino que tratasse das outras carreiras, surgiu a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. É uma associação de âmbito nacional, com comissões estaduais, filiadas à Diretoria Nacional, filiada à Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, que também ocupa cargo na ONU. A associação ela tem um viés social, científico e cultural. Nós promovemos debates em favor das mulheres e defendemos mulheres em situação de violência e promovemos também eventos científicos para discutir direito e gênero. E nesse momento que vocês fazem eventos ou fazem ações para defender a mulher em situação de violência, vocês não estão se restringindo às mulheres que atuam na carreira jurídica, mas a mulher como um todo, é isso? Quando a gente debate o assunto violência de gênero, é para qualquer mulher. O que a gente faz pelas mulheres de carreira jurídica? Por exemplo, se a gente abrir hoje qualquer evento, grande evento jurídico, e contar quantos palestrantes homens e quantos palestrantes mulheres participam daquele evento, nós vamos ver que no máximo 30% são mulheres. Apesar da mulher estar ocupando e ser especialista em todas as áreas do direito. Mas existe um preconceito na carreira jurídica de designar que a mulher é boa em direito de família, que a mulher é boa no direito civil, mas no direito criminal, no direito tributário, empresarial, são ocupados ainda por homens. Então, nossos eventos científicos, eles invertem esses números. Quando debatemos um tema, nós colocamos ou 100% de palestrantes mulheres, ou a maioria, deixamos a cota para os homens, e não para as mulheres, ou no máximo 30% dos homens. Isso acontece de uma forma muito sutil, muitas pessoas nem vão perceber que isso ocorreu, mas é uma forma de valorização. A BMCJ também, ao longo da história, ela apoia todas as suas participantes que vão alçar algum cargo de mando. Por exemplo, quando se candidata a desembargadora, quando se candidata a ministra. Ano passado nós tivemos o jantar de comemoração da Comissão Bahia, da BMCJ, e fizemos uma homenagem à ilustre ministra Eliana Calmon. E ela proferiu uma palestra muito interessante, na qual ela conta um pouco, resume, né, porque tem que ser bem resumida, a carreira dela, e cita a BMCJ como uma das instituições que subscreveu e apoiou a necessidade de se nomear uma mulher ministra para uma corte superior. E que tipo de apoio, efetivamente, assim, na prática, é dado para uma mulher como a doutora Eliana Calmon, por exemplo? A doutora Eliana Calmon tem um brilhantismo próprio. Então, ela não alçou onde chegou por ser mulher, mas ela precisou transpor barreiras. E a capacidade dela, inquestionável. No momento político e social na qual ela foi nomeada, houve sim um movimento, não só da BMCJ, mas como outras instituições de apoio, de procurar os políticos, de procurar quem são as pessoas que decidiam e dizer, está na hora de uma mulher ocupar. Também nós trabalhamos no âmbito social. Em que aspectos? Não só no estado da Bahia, mas em outros estados,
Nós temos o exemplo do Rio Grande do Norte, que vai para o interior do estado levar e instruir as mulheres sobre a Lei Maria da Penha. Aqui na Bahia, nós começamos ano passado, junto ao Tribunal de Justiça, um apoio nas audiências que ocorrem na Semana da Justiça pela Paz em Casa, onde são feitos os mutirões para atender as mulheres em situação de violência. E estamos também desenvolvendo um projeto junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é para levar palestras às escolas, debatendo a violência de gênero, principalmente voltado para o público adolescente. Porque a gente acredita que se não houver instrução, se não houver debate e racionalização do tema, a violência ela se perpetua. Porque é dentro de casa que se começa a educação feminista. É isso, e mesmo com tantas ferramentas, né, a própria Lei Maria da Penha, há avanços, mas há muito ainda a conquistar. Como é que vocês avaliam dentro da associação esses avanços, esse ritmo que a gente vai ganhando força e as ações efetivas com os resultados que vêm sendo apresentados? Porque quando a gente avalia os números de violência contra a mulher, a gente sempre fica naquela dúvida, os números estão aumentando ou as denúncias estão aumentando? Como vocês, dentro da associação, que tem muito mais capacidade por estarem também próximas e na área jurídica, como é que vocês avaliam esses avanços? Essa é uma pergunta interessante. Até hoje, a gente encontra pessoas que dizem, para que o feminismo? A gente não precisa mais debater o feminismo, a mulher já tem direito a voto, a mulher já tem igualdade formal e a gente encontra muita oposição. Mas os números realmente vêm melhorando. Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. Eu converso com juízas, com desembargadoras, com outros colegas pesquisadoras da área e a cada dia tem-se estatísticas mais aterrorizantes sobre a violência feminina contra a mulher, mas não se sabe se é o aumento ou se existe uma maior possibilidade de casos levados a registro. Porque antes era uma vergonha para a mulher tratar desse tema. E ainda hoje o é. Quando foi noticiado o caso recente do Neymar, diante da polêmica que se gerou, muitas mulheres se sentiram constrangidas em uma delegacia. Porque naquele momento aquela mulher passou a ser julgada, sem entrar no mérito da questão, mas ela foi julgada e outras deixaram de ser. A associação trabalha que se a gente não fizer a constante conscientização e o constante debate, esses números jamais vão melhorar. Acredite, nós temos estados na última eleição que não tiveram nenhuma mulher eleita deputada estadual. No quadro todo, né? No quadro todo do legislativo. O Brasil, historicamente, ele tem uma baixíssima representatividade feminina nas esferas de poder, não é? Hoje continua, se a gente pegar as últimas estatísticas do legislativo, a média na Câmara dos Deputados Federais é de 15%. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia é de 15%. Vou trazer um pouco para o meu universo, que é o universo jurídico. A OAB, até hoje, não teve uma diretoria, um conselho federal, presidido por uma mulher. Só existe um estado que foi presidido por uma mulher, uma comissão estadual. E hoje, 2019, nenhum estado do Brasil é presidido por uma mulher. Em que pese toda a campanha que a OAB também promove de valorização da mulher advogada. Nenhuma mulher preside nenhuma comissão estadual. E qual é a importância, doutora Ângela, a importância da presença da mulher nesses espaços de poder? Porque assim, às vezes se fala, não, mas não são homens, mas aquele homem ali não é preconceituoso ou defende a igualdade de gênero. Mas é diferente quando há uma mulher nesse lugar, exercendo essa função, né? Com certeza. A humanidade ela só vai evoluir em termos de violência quando houver a igualdade de gêneros. Porque se não há igualdade, há supremacia de um sobre o outro. E nesse caso, nesse recorte que a gente está fazendo de homem e mulher, de gênero feminino e masculino. Como nós vamos também ver outros tipos de supremacia e desigualdade, que é a racial, em razão da escolha da sexualidade, em razão do status econômico, financeiro. Muitos se questionam, por que as feministas não discutem igualdade de seres humanos? Na verdade, o feminismo discute a igualdade de seres humanos, apenas delimita a questão de gênero entre homens e mulheres, mas o que se busca é a igualdade
efetiva. Quando a gente fala, por exemplo, de diferença salarial, muitos homens questionam, não, se exerce a mesma função, tem que ter o mesmo salário. Só que em quantas empresas você não encontra num quadro de diretoria ou entre os engenheiros de uma grande construtora, uma engenheira? Porque muitas vezes falta a própria oportunidade de chegar lá, não é? Mesmo os salários não são iguais porque elas nem existem naqueles cargos. A mulher ela tem um momento crucial que é a maternidade. Não só esse motivo, mas a maternidade ele é um fator de interrupção da carreira. Após o retorno da licença maternidade, quase metade das mulheres são demitidas nos 2 primeiros anos desse retorno. É um número bem significativo. Não queremos aqui culpar os homens por isso, mas é preciso entender a raiz e a origem dos problemas sociais e de pensamento que leva a esse tipo de conduta. O mercado de trabalho também continua com seus preconceitos até às vezes de credibilidade na capacidade feminina, como eu citei dentro do âmbito jurídico. Às vezes, certos perfis acreditam que a mulher não foi feita para advogar no direito empresarial ou tributário, mas ela seria perfeita para o direito de família. Aí é uma questão cultural muito forte. Uma questão cultural muito forte que se reflete em diversas cadeias de produção e profissionais também. E como é que a gente pode fazer para mudar esse sentido, né? Porque mudar uma cultura é algo que demanda muito tempo, muito investimento, muita força. E assim, no próximo bloco, eu vou deixar aí todo mundo que está em casa curioso, porque a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Ângela Ventim, ela que é advogada e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, da Comissão Bahia. É importante que a gente fale sobre isso. O que fazer para tentar mudar essa cultura que está tão enraizada que muitas vezes nós, mulheres, né, passamos a julgar a outra, e aí a gente vai falar de outras questões que estão envolvidas aí. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já já. De volta com o nosso Alba Entrevista. Para você que ligou a sua televisão agora, hoje estamos recebendo a doutora Ângela Ventim, ela que é advogada e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia. Doutora, a gente falava sobre mudar uma cultura para poder, de fato, ter igualdade de gênero. Vocês acreditam na associação que é imprescindível essa mudança de cultura, dessa base, de como você disse anteriormente, que em casa se comece a criar, né, os filhos de forma diferente? Perfeitamente. Muitas associadas, a gente compartilha experiências, nós conversamos muito sobre nossas histórias de vida. E alguns colegas relatam, eu não sabia que sofria machismo. Eu não sentia que aquele comentário que eu fazia em relação a outra mulher, ou aquele comentário que eu recebia de outros homens, era uma forma de machismo, era uma forma de violência, ou era uma forma de discriminação. É somente o conhecimento e o debate do assunto que nos faz ter consciência do tema e da mudança de postura. E tudo foi assim, em relação ao racismo, à homofobia, é o debate, é o conhecimento. Nós, mulheres feministas, assumimos uma grande responsabilidade, que é passar para a próxima geração uma nova visão do assunto. Então, essas mulheres passam a ditar dentro de casa que, por exemplo, se a filha vai lavar os pratos, o filho também. Que não é certo o rapaz ser o garanhão e a filha ser feio demais se um dia ela perder a virgindade. São essas posturas que vão começar dentro de casa, do seio familiar, nas escolas, que vai construir uma sociedade mais justa e igualitária. E é nisso que a gente acredita. E com relação aos adultos só vão poder passar isso para as próximas gerações se receberem também essas instruções e esses conhecimentos. É muito importante hoje que a mídia faz de divulgar o não à violência, de divulgar os meios no qual a vítima, a mulher em situação de violência, possa se socorrer.
Então, para a nossa associação é isso, é levar o conhecimento para que no futuro a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Às vezes as pessoas falam, mas é uma coisa tão simples, é mudar uma palavra, uma forma de dizer, que bobagem, é a mesma coisa que eu estou querendo dizer. Né? Quando a gente entrou naquela discussão, me lembro do negro ou do afrodescendente, né? Não, mas faz toda a diferença quando você passa a pensar sobre aquilo que você está falando, a pensar sobre aquilo que você está fazendo e que as coisas não passem desapercebidas, porque senão até nós, quando não percebemos que estamos sendo vítimas do machismo, porque esse preconceito, essa cultura também está enraizada em nós. E isso que a gente falava no primeiro bloco, que eu queria falar um pouco de uma palavrinha que também está na moda, que é sororidade. Explica pra gente o que é sororidade, doutora. Sororidade é uma coisa muito praticada na nossa associação, que é o apoio mútuo, a empatia por outras mulheres e fazer com que elas também alcem novos caminhos. A associação hoje ela é composta por mulheres de diversas gerações. Então, anualmente, a gente faz um encontro nacional, que é muito interessante, porque nós ouvimos três gerações passadas, mulheres que tiveram outras dificuldades, e comparamos e compartilhamos experiências. E essas mulheres estão dispostas também a dar a mão e dizer, eu já vivi isso, vamos trocar juntas e construir uma nova sociedade. A sororidade é isso, é a empatia por outras mulheres e o estímulo a também que elas cresçam juntas. Acabar com aquela história de que mulher não gosta de mulher, mulher não tem amigas, e a mulher, quando chama a outra de amiga, está chamando na falsidade. Pois é, porque aí você está perpetuando toda uma situação, né, que o objetivo é justamente quebrar. Eu queria que você contasse algumas situações, alguns casos, até em que a mulher não percebe, ou alguma colega tenha dito, eu nem percebia que eu sofria o machismo. Que tipo de expressão, que tipo de atitude de um homem pode, ou de uma outra mulher, pode estar sim sendo machismo sem que a mulher às vezes até perceba, para que quem está em casa possa às vezes até identificar numa situação do dia a dia que ela está sendo vítima desse tipo de violência. A mulher até no exercício da profissão, ela é muito julgada, falar no sentido bem geral. Quando ela é promovida e o chefe é masculino, e eles dizem, olha, ela deu para alguém. Não, ela conseguiu aquilo porque ela é bonita. Tudo isso são formas sutis de machismo. Mesmo nos âmbitos de poder, eu gosto muito de contar um caso da ministra Carmen Lúcia. Ela estava no tribunal, em plena sessão, e a ministra Rosa Weber constantemente era interrompida pelos outros ministros. E ela chegou em algum momento e repreende o ministro Lewandowski e diz, olha, a palavra está com a ministra Rosa Weber. E ele diz, não, tudo bem, eu concedo a palavra a ela. Nossa, quer dizer, é justamente o que está perpetuado, exatamente, o que está dado, né? Como os homens se sentem naturalmente nesse papel. Como se fosse uma concessão. Então ela finaliza a fala dizendo que ele não concedia nada, que a palavra era dela e que ela, se quisesse, concederia uma parte. E traz uma pesquisa feita na Universidade Americana de que as ministras de cortes supremas e superiores são 18 vezes mais interrompidas nas falas do que os ministros, demonstrando justamente situações de machismo que a gente não percebe e ainda está no inconsciente. Nem os homens muitas vezes percebem, nem as próprias mulheres. E a associação, ela recebe denúncias? Como é que vocês, nesse sentido, se chega um advogado ou alguém da própria carreira, uma outra, dentro da carreira jurídica, que queira fazer uma denúncia em relação a isso, por exemplo, a ministra poderia fazer uma denúncia contra o ministro nesse caso? Hoje a gente não tem um canal voltado para a denúncia, é mais no sentido do debate. O que a associação se manifesta, em muitos casos, trazendo notas de repúdio ou notas explicativas. Recentemente, a gente teve o caso do Tribunal de Justiça, que não foi feita a eleição para desembargadores, e na lista tríplice só foram escolhidos homens. Nós fizemos uma manifestação falando da importância das mulheres alçarem os cargos de poderes. O Tribunal de Justiça hoje da Bahia tem uma composição bem igualitária. Nós temos outros tribunais que o percentual é muito pequeno. Nós temos uma desembargadora, a doutora Nájila, coordenadora
da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, uma mulher muito atuante e que tem sido nossa parceira no tribunal com a BMCJ para desenvolver projetos de auxílio às mulheres. O Tribunal Regional Eleitoral também realiza eventos nesse sentido. Recentemente, inclusive, debateu essa coisa das mulheres nas esferas de poder, né? Exatamente, a Escola Judiciária Eleitoral, né, tem feito esses eventos, fez também no mês de março, e são essas chamadas que trazem para o meio jurídico e para a população em geral uma discussão séria, científica, filosófica sobre o tema. Doutora Ângela, a gente já falou aqui que o Brasil, assim, historicamente, ele tem pouca representatividade da mulher nas esferas de poder. Que país a gente tem aí como um exemplo? Eu queria saber se nesses países onde a mulher tem um papel tão relevante quanto o do homem, há realmente maior igualdade de gênero, há mais democracia no sentido real da palavra. Geralmente os países, a Europa ainda é um continente que está à frente nesse aspecto. E quando a gente analisa a ocupação das mulheres no cargo de mando, a gente vê outros direitos sociais também resguardados, como a licença maternidade paterna mais igualitária, um Estado mais atuante em políticas sociais. Então, assim, é esse suporte que é dado às mulheres, que reduz a violência, que conscientiza o papel do homem e da mulher dentro de casa e que permite que ela tenha uma jornada profissional tanto quanto o homem. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente já falou um pouco sobre ela no primeiro bloco, mas eu queria que você entrasse no detalhe. Vocês acham que a lei é suficiente ou que ainda ela tem, as medidas que ela traz ainda são um pouco frouxas, digamos assim? A Lei Maria da Penha, ela é muito criticada, né? Criticada até pelo estigma do machismo, dizendo que é uma superproteção ou supervalorização da mulher. Na verdade, a Lei Maria da Penha, inicialmente, ela não trouxe nenhum tipo penal. Ela apenas descreveu os tipos de violência e medidas que poderiam ser tomadas em face daquele agressor. Aí vem as chamadas medidas protetivas, que é o afastamento do agressor do seu lar, para que a mulher possa, junto com seus filhos, ter uma proteção. E, recentemente, é que o descumprimento da medida protetiva se tornou crime. Outro termo muito condenado é o feminicídio. Sim. Na verdade, o feminicídio ele é apenas uma qualificadora do crime de homicídio. Então, a Lei Maria da Penha, por si só, ela não vai fazer a diferença. Ela surgiu num momento de grande necessidade, ainda se faz necessária. Mas junto com isso a gente precisa de um Estado mais aparelhado e de realmente combate e conscientização de não se cometer a violência. Essa questão de ter um Estado aparelhado é muito, né? A gente vê que na nossa realidade, quantas pessoas falam, fez uma denúncia faz 2 anos e nunca esse homem foi chamado para depor, nunca isso ainda está. É nesse sentido que você fala? É nesse sentido, desde o atendimento da delegacia, da polícia militar, das várias especializadas. Aqui na Bahia nós temos a Ronda Maria da Penha, que é coordenada por uma major e que atende muitas mulheres. Só que mesmo com todo o esforço dos órgãos públicos, a gente ainda não tem força suficiente para atender todos os casos. Aí é eficiente para uns sim, para outros não vão chegar a tempo. Esse é o grande problema hoje do aparelhamento do Estado. A gente vê aqui na Assembleia Legislativa alguns projetos de lei voltados para a inclusão dessa educação, né, da igualdade de gênero já aí nas escolas. Então, a associação apoia esse tipo de iniciativa? Nós estamos desenvolvendo um projeto voltado para as escolas, porque nós entendemos como essencial a criação de uma consciência desde cedo. Hoje a violência contra a mulher ela nasce na adolescência, com situações do tipo, fiquei com aquela garota, tirei fotos, divulguei o nude, e muitas meninas já se suicidaram por conta disso. Nós entendemos que esse tipo de projeto é importantíssimo,
e estamos também desenvolvendo através da associação. Quem quiser participar desse projeto pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, solicitar, enviar o número ou contato telefônico ou e-mail e fazer parte desse projeto. Muito legal. A gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco. Nós estamos aqui com a doutora Ângela Ventim, ela é advogada e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Comissão Bahia, e nós vamos ter as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O Alba Entrevista volta já. Estamos de volta com o Alba Entrevista, agora com as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba. Vamos lá para as nossas perguntinhas então. A primeira é da Sara Morim, ela é do bairro do Itaigara, e pergunta: como a associação atua para garantir a inclusão de mulheres em posições de destaque na carreira jurídica? Prestando um apoio. Toda vez que uma mulher está concorrendo a um cargo de chefia, de mando, a associação se reúne e demonstra apoio, votando nessa mulher, exigindo que ela seja eleita. Vou dar um exemplo, uma das nossas associadas concorreu recentemente à vaga do quinto constitucional do Tribunal de Justiça. Nós nos unimos, fizemos campanhas e nos comprometemos e votamos nela para que fosse eleita e alçasse um cargo de autoridade. Bom, essa é uma das formas, né, que a associação tem de atuar aí, dando apoio a essas mulheres na carreira jurídica. Agora a pergunta da Lara Maciel, de São Marcos. A Lara está um pouquinho chateada, eu acho, porque ela já começa afirmando: o judiciário brasileiro basicamente não protege ou não garante às mulheres direitos iguais. O que você faz para mudar isso? A gente atua junto... Quando se fala de direitos iguais e o do judiciário, é preciso entender que o judiciário não é o único órgão responsável por dar direitos iguais às mulheres. Nós trabalhamos junto à Vara da Justiça pela Paz em Casa, a segunda vara, que antes era denominada Vara da Violência contra a Mulher, atuando para que essas mulheres tenham direitos iguais, mas eu acredito que a Lara talvez tenha alguma coisa no âmbito do direito de família. Uhum. E aí a pergunta foi muito genérica. É difícil dizer isso, mas nós não podemos culpar o judiciário. E nem generalizar, né, doutora? E nem generalizar como se o judiciário fosse o único responsável e ineficiente. Muito pelo contrário, o judiciário há muito tempo vem trazendo esse status de igualdade, vem defendendo. Vou trazer aqui como exemplo decisão do TSE e do Supremo acerca das cotas das mulheres nas eleições, onde foi dado e foi decidido que não basta que se inscrevam 30% de mulheres nas chapas. É preciso também que os recursos, o tempo de TV, o tempo de rádio, correspondam a esse respectivo percentual, justamente para evitar as chamadas candidatas laranjas. Sim, para dar a real possibilidade de elas serem eleitas, né? Exatamente. Senão vai entrar só para cumprir a cota. A pergunta agora é do Nestor Fonseca, do bairro do Imbuí. O mercado de trabalho realmente está mudando para as mulheres ou isso está mais na teoria do que na prática? Eu acredito que tem mudado também, porque as mulheres têm mudado de postura, os homens também precisam mudar de postura e têm mudado de postura. No dia a dia, eu encontro homens com posicionamentos extremamente machistas e outros que se dizem fãs das suas mulheres, das suas mães, filhas, já com outra postura. Claro que vai levar muito tempo ainda. A gente está falando de uma história da humanidade, de séculos, né? Onde a mulher não tinha direito, onde a mulher pertencia ao esposo, ao pai. E aí, quando você traz essa trajetória para hoje, melhoramos muito. Mas realmente ainda tem muito a crescer. O que a gente não pode é deixar de discutir, de racionalizar e de mudar de postura. Com certeza. A gente estava discutindo aqui no jornalismo da TV Alba não tem muito tempo e a gente está produzindo uma matéria sobre isso, fica aí atento para assistir no nosso jornal, que é em relação ao trabalho dentro de casa. Porque a gente percebe que a mulher, ela começa a ter uma visibilidade muito grande
no mercado de trabalho, ela ganha espaço cada vez mais, mas quando ela entra em casa, ela vai cozinhar, ela vai limpar a casa, ela vai arrumar, e muitas vezes ela não tem aí, né, não tem esse trabalho compartilhado com o companheiro ou com o filho do sexo masculino. Vocês percebem que ainda há essa disparidade, mesmo que o mercado de trabalho esteja cada vez mais aberto a essa mulher? Dentro de casa, ela trabalha muito mais do que o companheiro dela? As pesquisas indicam que isso ainda é uma realidade. A mulher tem uma jornada de trabalho, quando se computa o tempo das atividades domésticas, muito maior que o homem. Isso foi um assunto muito debatido, por exemplo, na reforma da Previdência. Se discute por que a mulher vai se aposentar em menos tempo. Porque a realidade social ainda demonstra que ela trabalha mais horas do que o homem. Aí a gente volta para aquela questão da educação. Enquanto não houver uma educação doméstica onde se entenda que não é só responsabilidade ou papel feminino cuidar das atividades do lar, isso vai permanecer. Mas eu ainda vejo melhoras e evolução nesse sentido, principalmente na paternidade. Tenho acompanhado muitos homens que têm exercido a paternidade de forma mais firme, mais presente, mais compartilhada. E é importante a gente sempre fazer aquele alerta, que o companheiro ele não ajuda, ele compartilha, né? Ele compartilha, não é ajudinha. O papel é dos dois, né? Exatamente. Agora a pergunta do Dante Freitas, do Rio Vermelho. Que tipo de ações podem ser realizadas para acelerar a igualdade de gênero no mercado de trabalho? A mulher ela precisa ainda de uma assistência do Estado, no seguinte sentido: buscar entender o que é que leva ela a sair do mercado de trabalho e o que é que falta de suporte para ela ter essa mesma igualdade. A gente tem questões culturais, por exemplo, se um homem chegar em casa um pouco mais tarde porque estava no trabalho, isso dentro da sociedade é aceito de uma forma. No entanto, se a mulher está ausente na criação dos filhos ou precisa chegar do trabalho um pouquinho mais tarde, é visto de outra forma. Então, assim, existem algumas políticas públicas que devem ser direcionadas para que a mulher tenha, sim, esse acesso. Recentemente foi feita uma reportagem onde a mulher estava logo após a maternidade retornando ao seu posto de trabalho. E ela tinha que contar com a ajuda da mãe, senão ela não retornaria. Só que se nós tivéssemos políticas públicas voltadas para isso, onde ela tivesse uma creche acessível, uma forma de deixar ali seus filhos e conseguir retornar ao trabalho sem interrupções, a realidade seria bem diferente. E como é a atuação da associação aí junto ao legislativo, junto, enfim, aos órgãos que efetivamente possam contribuir para a implementação dessas políticas públicas ou ao próprio governo do estado? Quando existe um projeto de lei, a associação manifesta apoio, escreve aos legisladores, faz as recomendações. É uma forma de nós nos posicionarmos sobre o tema. Joia, vamos para a pergunta agora então do Cosme Alves, ele é do bairro do Pau Miúdo. Em sua opinião, por que a participação feminina na política ainda é tão baixa? Isso é um problema histórico e que precisa também de tempo para ser corrigido. É tudo aquilo que a gente falou. A lei, ela veio para dar, por exemplo, as cotas, a garantia do recurso, a garantia da visibilidade. Mas a gente precisa entender uma série de fatores que faz com que a mulher se afaste da política. Ainda existe o discurso de que mulher não vota em mulher, o que não é verdade. Existem ainda estados com uma cultura de política de gerações. E quando a gente traz essas gerações, são gerações masculinas no poder. São muitos fatores que ainda não permitem que nós tenhamos uma igualdade. E isso vai desde a criação à situação econômica financeira da mulher dentro da sociedade. É importante, vou até dizer ao Cosme Alves aqui, que na ALBA nós temos uma bancada feminina muito atuante. Nós temos deputadas aqui que estão o tempo inteiro, né, apresentando projetos, Exato. promovendo muitos eventos aqui na Assembleia Legislativa. E você pode ficar por dentro assistindo aqui a programação da TV ALBA, porque, de fato, é um destaque, porque a gente tem, como você disse, 15% do parlamento. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda muito grande de eventos, de debates, de audiências públicas e de projetos que são apresentados Perfeito. pelas mulheres, né? Verdade. E isso é importante também, que o público, ao acompanhar tudo isso,
comece a ter essa identificação. A própria mulher. Quem sabe na próxima eleição você não tenha nenhum candidato homem, né? Verdade. E esteja sempre preferindo aí, não por uma questão de radicalismo, porque eu acho que esse é o outro caminho que a gente está vivendo também. Você não vai votar unicamente porque aquela pessoa te representa enquanto gênero, mas porque ela tem qualidade, que você consiga enxergar as qualidades ali, independente do gênero, né? Acho que é importante a gente fazer essa diferença também. Ainda vamos chegar no momento em ver isso com muita naturalidade, em que a questão do gênero ela já não seja um fator relevante, porque as oportunidades são as mesmas, a liberdade é a mesma, e é isso que a gente busca. Com certeza. Agora a pergunta da Raíssa Souza, ela é lá de Paripe. Os processos de feminicídio ou crimes contra as mulheres em geral não deveriam ser julgados também por mulheres? Afinal, o machismo existe para além da ética? O machismo não é um defeito apenas do homem. O machismo, nós podemos ter uma mulher, uma juíza extremamente machista e vice-versa. Portanto, essa lógica, ela não se aplica. O que nós precisamos é que magistrados que vão julgar esses tipos de casos estejam preparados, instruídos, talvez tenham passado por cursos, participado de debates, mas, na minha visão, não importa se é um homem ou uma mulher que estará julgando esse tipo de crime. É importante que exista aí uma corregedoria, por exemplo, atenta a essas situações, para que corrija qualquer tipo de problema de distorção, gênero, né? De distorção. Exatamente, mas não por si só de ser um magistrado, um homem ou mulher que vai definir se vai pender para vítima ou o agressor. Ela falou de feminicídio, a gente também falou num bloco anterior, eu queria que você esclarecesse, porque acho que ainda tem gente que não consegue fazer essa diferenciação. Você disse que o feminicídio é uma análise posterior, o homicídio, ele é o crime, não é isso? É o tipo penal que a gente chama. Existem as qualificadoras. As qualificadoras são situações na qual a pena deve ser aumentada em razão do motivo daquele crime ter sido cometido. Então, nós temos o homicídio, na qual o termo feminicídio, ele é uma qualificadora, ou seja, eu tenho um aumento de pena se eu mato alguém em razão de uma relação de gênero. Por exemplo, o homem matando a esposa em razão de um ciúmes. Porque antigamente esses crimes eles eram tratados como crimes passionais. Houve um momento até em que o homem matava a mulher numa situação, por exemplo, de traição e era considerada a legítima defesa da honra. Como se ele também não cometesse esse crime. E o judiciário precisa ir se atualizando nesse sentido. Exatamente. Né? Então veio essa legislação e muitas críticas surgem novamente por um viés até machista. Vamos à última pergunta, então, é de Cecília Brito, lá da Boca do Rio. A senhora concorda que a democracia só é possível com igualdade de gênero? Sem dúvida nenhuma. O próprio termo democracia significa a participação de todos, do povo. E a gente precisa de representatividades. Se a gente não tem representatividades, nossas demandas, nossos anseios, eles não serão levados aos debates de poder. Eu cito como exemplo aqui as sufragistas. As sufragistas foi um movimento que surgiu na Inglaterra para brigar por melhores condições de trabalho e principalmente pelo voto. Naquela época, se uma mulher se separasse, além de todo o estigma, ela perdia a guarda dos filhos. E qual a conclusão? Ora, se homens fazem as leis, por que eles vão nos conceder qualquer tipo de igualdade? E aí surge o movimento sufragistas, muitas morreram nesse movimento. Uma das feministas, né, que debateram o tema, ela se jogou na frente do cavalo do rei, e, enfim, para chamar a atenção do mundo, e aí a mulher conseguiu direito a voto. Infelizmente isso, para muitos, foi suficiente para o feminismo existir e já deixar de existir. Porque quando perguntam, já ouvi várias vezes, mas as feministas eram aquelas que queriam o direito a voto, vocês já não conseguiram? Para que continuar debatendo? Não termina, né? Enquanto a gente não tiver naturalizadas essas ações que nos colocam no mesmo patamar, independente do gênero, né? E a gente precisa agradecer, nós enquanto mulheres, a existência. Porque assim, tem muita gente que faz, para que radicalismo? Bom, sem ele, em algum momento, nós não estaríamos aqui
confortavelmente falando desse feminismo que já existe, que quer dizer, de todas essas conquistas a partir dessas situações radicais de feminismo, mas são bandeiras que precisam ser levantadas e que a gente precisa continuar segurando, né, doutora? Eu acredito que foram desbravadoras, né? Com Começaram, impactaram, foram muito julgadas, mas hoje a gente entende aquilo que elas cumpriram aquele papel fundamental. Para que a gente esteja aqui com mais tranquilidade, conversando. Com conforto. Eu queria agradecer, doutora Ângela, pela sua vinda aqui na TV Alba, no nosso Alba Entrevista. Foi um papo maravilhoso e também foram importantes esclarecimentos à população. Eu que agradeço a presença, aproveito a oportunidade para convocar e convidar todos a participar da associação, nos procurem nas redes sociais, sejam voluntárias dos nossos projetos. Será um prazer enorme recebê-las. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista.